Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política, tudo que acontece em Brasília você fica sabendo por aqui. Eu já peço para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Também é muito importante que você deixe o like nesse vídeo para que o YouTube entregue para o máximo de pessoas e, se possível, também compartilhe ele nas suas redes sociais. Então, sem mais enrolações e mais delongas, vamos aí para as novidades da política. Tudo o que aconteceu de mais importante você vai ver a partir de agora. Elon Musk anuncia a saída do governo Trump. É isso mesmo. O empresário Elon Musk anunciou por meio de suas redes sociais o encerramento de sua atuação como funcionário do governo dos Estados Unidos. A notícia pegou todo mundo de surpresa. Na publicação, Musk agradeceu Donald Trump pela oportunidade. Nos bastidores, a saída de Musk já era esperada. Trump revelou a pessoas próximas que o empresário entregaria o cargo nas próximas semanas. Trump afirmou estar satisfeito com Musk, agradeceu pelo empenho e desejou sorte em suas ocupações no mundo dos negócios. Por aqui, um que tentou pular do barco foi Paulo Gonet. É isso mesmo. Gonet tentou pular do barco, mas não deixaram ele sair. Do mesmo jeito que os ministros apertaram o executivo para defender seus abusos, estão apertando o PGR para seguir com o plano. Sem saída para ele, só restou obedecer às ordens de quem os colocou no cargo. A fase questão agora é de desespero e vão tentar adiantar a prisão de Jair Bolsonaro. Por isso vão precisar mais uma vez dos trabalhos de Gonet. A medida contra o ex-presidente é para tentar frear Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e tentar também regular as redes sociais no tapetão. Nada disso deve adiantar. A decisão do governo Trump em punir os ministros já foi tomada há muito tempo. A retirada dos vistos foi só a primeira parte. O pior ainda está por vir com a Lei Magnitsky. Se já estão em desespero em não poder ver o Mickey, imaginem quando terem bens bloqueados, contas bancárias congeladas, ativos no exterior confiscados e não conseguirem sequer abrir uma conta na Netflix. Aí sim vai ficar engraçado. Tchau, Mickey! Tchau, Disney! Gente, hoje é aniversário do secretário de Estado americano Marco Rubio, mas quem ganhou o presente fomos nós! Eu vou mostrar para você agora o anúncio da nova política americana de sanções contra autoridades estrangeiras que ousam censurar cidadãos e empresas americanas. Quem será que faz isso mesmo por aqui no Brasil, hein? Quem que censura torto e direito a todo mundo, não só no Brasil, mas se julga aí o xerife do mundo e censura até empresa e cidadão americano, hein? Conta aí pra mim, vai me contando aí nos comentários quem que será atingido por essa medida. E no fim eu vou te mostrar a lista trazida pelo Paulo Figueiredo dos nomes dos brasileiros que foram submetidos para o governo americano para serem sancionados e você vai conferir então se você lembrou de todo mundo. Bora então, vão escrevendo e vamos direto aqui pro tweet da Embaixada Americana. Gente, o tweet oficial da Embaixada Americana no Brasil que reproduziu o que disse o próprio secretário de Estado americano Marco Rubio. Então o que é o secretário de Estado americano? É quem tem a função lá nos Estados Unidos de ministro das Relações Internacionais. Dá uma olhadinha aí no que ele disse e que a Embaixada Brasileira, coincidentemente aqui no Brasil, reproduziu. Por que será que a Embaixada Brasileira, quer dizer, a Embaixada Americana aqui no Brasil, né? Por que ela reproduziu aqui no Brasil? Olha aí, confere comigo. Por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem o seu direito à liberdade de expressão. Hoje, não mais. Eu estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que vai ser aplicada para autoridades e pessoas estrangeiras que sejam coniventes com a censura de americanos. Gente, presta atenção, não é só para quem pratica a censura, é para quem é conivente com a censura. Conivente! A liberdade de expressão é essencial para o nosso modo de vida. É um direito de nascimento sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade. Isso aqui reflete a visão cristã de mundo, de que Deus nos dá direitos, de que nós temos direitos naturais inatos. Que o Estado não dá, ele não caça, ele tem que reconhecer, porque são direitos dados por Deus para todo ser humano. Isso aqui é uma visão bem cristã. E segue aqui, ó. Estrangeiros que atuam para prejudicar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja da América Latina, por que será que ele mencionou a América Latina, hein? Seja da América Latina, da Europa ou de qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram. Acabaram! É festa no Brasil! Olha só, gente, isso aqui vai ser o primeiro passo.
Tudo indica que o Trump e os Estados Unidos vão começar com as sanções e cassação de vistos americanos, proibição de entrada no país, e depois eles vão escalando aí aos poucos as sanções e as punições, especialmente se o STF não recuar nos abusos e violações de direitos humanos que são praticados por aqui. Ainda assim, segundo Paulo Figueiredo, esse anúncio de hoje é independente das sanções e as punições da Lei Magnitsky, da lei que institui a pena de morte financeira, que ainda podem vir a qualquer momento, ao que tudo indica, para causar a pena de morte financeira de Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF. E o que então deu tanque exatamente que aconteceu agora? O que aconteceu agora foi que o governo americano tem uma nova política de Estado contra censuradores internacionais, ou seja, censurou, ou foi cúmplice, ou ainda foi conivente com o censurador, rodou. Ficou feliz com isso? Ficou animado? Se ficou, senta o dedo no like enquanto você vai imaginando quem vai sendo atingido, quando você comenta aqui nos comentários quem vai sendo atingido, quem vai ser atingido, e senta o dedo no like com força, porque hoje é dia de comemorar. E agora, como eu prometi para você, dá uma olhadinha aqui na lista de nomes do Brasil que foi enviada para o governo americano e que são os possíveis sancionados, os possíveis punidos, que o Marco Rubio ainda não anunciou quem vai ser, mas que ele pode anunciar a qualquer momento. Lembrando que essa nova política está sendo divulgada hoje, é fresquinha. Dá uma olhadinha aí na informação trazida pelo Paulo Figueiredo com os nomes que ele arrola, que foram informados aos Estados Unidos com base em documentos que vêm aqui sim promovendo esse tipo de censura a cidadãos americanos. Olha lá, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, Fábio Schor, chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos, delegado da Polícia Federal, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ex-presidente agora, e omisso. Pela nova diretriz do governo americano, esses indivíduos e seus familiares diretos, seus familiares, não só os ministros, seus familiares perdem o privilégio de entrada aos Estados Unidos da América. Tchau, Disney! Vamos dando tchau aí pra Disney. Estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla, que vai incluir outros nomes, incluindo agentes, subprocuradores, juízes auxiliares, entre outros. Como disse, tudo amplamente documentado. Gente, é o STF quase inteiro que está aí. O Andrei Rodrigues também, chefe da Polícia Federal lulista. O Fábio Schor, delegado de polícia responsável por executar as ordens ilegais do Moraes. E o Rodrigo Pacheco, até para ele sobrou, presidente do Senado mais omisso da história da República. É bom demais para ser verdade. Então vibra aí enquanto se curte o vídeo com força. Me conta a sua opinião sobre essa baita notícia. Se você acertou os nomes aí que estão aí na mira, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada, que eu vou trazer mais novidades a qualquer momento assim que surgirem. E olha aí, Moraes, olha que o porta-aviões está chegando ao Lago Paranoá. E por enquanto você já pode ir aí pelo menos dando um tchauzinho aí pro Mickey. Mas tudo indica que vem coisa bem pior aí pela frente. Eu tô chocado, o Estadão, um dos maiores jornais do país, saiu em defesa do Eduardo Bolsonaro. Anderton, como assim? Gente, e mais? O Estadão detonou Alexandre de Moraes e acusou o ministro de abuso de autoridade. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar algo chocante, que poucas vezes a gente vê acontecer, que é o editorial de um dos maiores jornais do Brasil descendo sarrafo no ministro Alexandre de Moraes e no STF. Mas eu também vou te mostrar qual foi o grande erro do Estadão nesse editorial. Vem aqui comigo então direto ao primeiro ponto com o editorial do Estadão, que pegou todo mundo de surpresa. Olha aí, opinião do Estadão, flagrante abuso de autoridade. Um editorial de um jornal é muito mais forte do que uma coluna de opinião que é de um jornalista específico. É muito mais forte do que uma matéria, que é uma reportagem de um jornalista. Porque o editorial é a opinião do jornal. E o jornal está dizendo que está acontecendo um flagrante abuso de autoridade. Meu caneco, gente, deu a louca no editor do Estadão. Cuidado, editor. Cuidado, Estadão, que isso aí, ó, é uma ameaça à democracia, viu? Isso aí eu acho que vocês estão tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Acordaram, gente, acordaram, mas acordaram tarde, né? Mas antes tarde do que nunca. Bora começar então com o sarrafo do Estadão e Moraes, porque a pedrada é boa demais. Olha aí.
Atendendo a pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a abertura de um inquérito policial contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Segundo o PGR Paulo Gonet, o parlamentar estaria nos Estados Unidos em enérgica campanha para que o governo norte-americano imponha sanções a autoridades brasileiras, entre as quais Moraes e o próprio Gonet, com o objetivo de embaraçar o andamento do julgamento técnico contra Jair Bolsonaro. Presta atenção, embaraçar o andamento do julgamento técnico contra Jair Bolsonaro, além de perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news, ambos em curso na corte. Seria menos preocupante para o país se estivéssemos apenas, por assim dizer, diante de um erro jurídico e institucional cometido simultaneamente pela PGR e pelo STF. Trata-se de algo muito pior do que isso. Tanto o pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro como a anuência para sua instauração pelo STF constituem flagrantes casos de abuso de autoridade, sugestivos da perigosa guinada que as mais altas esferas do judiciário brasileiro têm dado para criminalizar o exercício da liberdade de expressão e interferir indevidamente nas lides, nas coisas políticas. Aqui, gente, está o grande erro do Estadão. Querer dizer pra gente que essa guinada do judiciário para criminalizar a liberdade de expressão é algo de agora, quando não, é desde 2019, Estadão. Vocês sabem disso, mas fingem não saber, porque vocês gostam de dizer que o Moraes tinha razão ao tomar medidas de exceção para combater o golpismo de Bolsonaro. Só que isso é uma mentira, porque o inquérito das fake news foi aberto lá em 2019 para perseguir os críticos do Supremo e os procuradores da Lava Jato. Não tem nada a ver com o golpismo de Bolsonaro. Esse tipo de alegação nem existia naquela época em que foi aberto o inquérito. Em uma verdadeira democracia, esse flagrante abuso de autoridade deveria gerar, no mínimo, uma abertura de inquérito contra Moraes, ou pelo menos de um processo de impeachment, mas não. Aqui no Brasil, nós ficamos restritos a apenas editoriais como esse, porque o Senado dorme em berço esplêndido e não faz absolutamente nada. Mas vamos seguir aqui, ó. Como a própria peça da PGR deixa claro, tudo o que o chamado 03, o Eduardo Bolsonaro, tem feito nos Estados Unidos não passa disso. De manifestações de cunho político por meio de postagens nas redes sociais, gravações de vídeos e entrevistas. Ao que consta, por mais sórdidos ou injustos que sejam os termos, isso não é crime. Não é crime. Todo mundo está dizendo isso. Isso é unânime. Não é crime. Como que vai instaurar inquérito? Então, palmas, Estadão, palmas por terem dito óbvio ou ululante, mas que muitos jornais silenciam e não dizem. Todo mundo sabe que não é crime e mais, a própria PGR admitiu hoje para o Globo que o inquérito não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de intimidar Eduardo Bolsonaro para barrar as punições que vêm dos Estados Unidos, o que eu acho bastante ingênuo. Dá uma olhadinha aí na notícia que saiu no Globo. Integrantes da PGR esperam que a abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro possa barrar a atuação do exterior contra a STF. Tá aí, isso é ingênuo, gente. Já vou explicar por quê, mas tá aí, ó. Quem tá falando não sou eu, é a própria PGR. Gente, agora olha o surto de clareza e de bom senso do Estadão. É praticamente inacreditável que a gente esteja lendo isso na imprensa brasileira e isso mostra como é uma ingenuidade aí o que a PGR tá falando, que é possível barrar a atuação dos Estados Unidos. Olha aí, ó. Ao fim e ao cabo, nenhuma sanção foi imposta pelo governo dos Estados Unidos contra quaisquer das citadas autoridades brasileiras até o momento. Tampouco está comprovado em que medida a suposta influência de Eduardo Bolsonaro seria determinante para orientar uma decisão de alto nível do governo dos Estados Unidos. E ainda que tivesse sido, soberanos são os Estados Unidos para sancionar quem quer que seja, nacional ou estrangeiro, de acordo com sua lei, seu ordenamento jurídico, de acordo com os princípios que regem sua política externa. Digamos que, eventualmente... Peraí, suspende um pouquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Exatamente, gente. O trabalho do Eduardo Bolsonaro é extremamente importante. Mas, ao fim e ao cabo, como disse o editorial, se os Estados Unidos decidirem sancionar o Moraes, vai ser porque isso está alinhado com a plataforma do governo Trump, com os interesses do governo americano, com a política externa daquele país. Os Estados Unidos são o país com o maior aparato de inteligência e de informações estratégicas e militares do mundo. Achar que Eduardo Bolsonaro ou qualquer outro brasileiro consegue manipular o Trump ou o governo americano consegue impor que o governo americano sancione o STF só pode ser piada. Piada.
Essas alturas a sanção vai acontecer ou não agora que as informações já foram levadas, que eles já estão avaliando, independentemente do lado do Bolsonaro, por mais que o papel dele seja muito importante. O Estadão então tem toda a razão. E agora olha o surto de clareza deles como só melhora. Olha aqui, ó. Digamos que, eventualmente, Alexandre de Moraes seja proibido de entrar nos Estados Unidos ou de movimentar recursos por meio de instituições financeiras daquele país. De que forma que isso comprometeria a sua jurisdição e as suas prerrogativas de ministro do STF em território brasileiro, hein? Mais bem dito, um Estado democrático de direito que colapsa porque uma ou duas autoridades foram sancionadas por uma nação estrangeira, ele já foi abolido há muito tempo, e por outras razões. Além disso, é forçoso dizer que um julgamento técnico, lembra dessa palavrinha que eu destaquei lá em cima? Um julgamento técnico que sucumbe à verborragia de alguém é, como o senhor Eduardo Bolsonaro, não vale a folha dos autos. Não vale o papel do processo. Dizer que existe aí um julgamento técnico, mas aí de repente eles estão perseguindo Eduardo Bolsonaro politicamente, isso é fazer com que esse julgamento técnico não valha a folha dos autos. Ou seja, não é técnico, é político. Certíssimo, Estadão. É para bater palmas de pé. Agora eu quero ouvir a sua opinião, você que está aqui comigo. O que você achou desse editorial do Estadão, hein? Eu acho que a forma mais apropriada de começar esse vídeo é agradecendo um dos melhores atuantes da oposição hoje no Brasil, que é o nosso querido, amado Sidônio. Sidônio, desde que assumiu a Secretaria da Comunicação, com a missão impossível de melhorar a imagem do governo Lula, tem feito um trabalho maravilhoso para a oposição. Depois de gastar R$1 bilhão em 2024 através de patrocínios das estatais, o governo Lula começa a derreter de forma acelerada. Fizeram de tudo para diminuir a rejeição e o resultado, bom, o resultado saiu agora numa pesquisa do Paraná Pesquisas, que é a que tem a maior credibilidade, a que mais se aproxima do resultado verdadeiro das urnas, é justamente o Paraná Pesquisas. E vamos lá, você vai ver agora a surra que esse governo está levando e o motivo do Centrão estar se distanciando, dos próprios petistas estarem em desespero por saber que talvez não serão eleitos por serem obrigados a caminhar junto com o chefe dessa facção criminosa que voltou à cena do crime. Primeiro, fizeram um cenário com Bolsonaro. Bolsonaro, que agora estão tentando prender, colocaram ele inelegível, está sendo acusado de tudo que é crime que a justiça aparelhada do Brasil possa inventar. E o resultado é que o Bolsonaro está nesse momento com 10 pontos na frente do Lula. 10 pontos. Isso nunca se viu antes. Essa distância entre Bolsonaro e Lula nunca foi tão grande quanto agora. E curioso, no momento em que eles querem derrubar o Bolsonaro de todas as formas e depois o governo ter gasto milhões e milhões de reais tentando melhorar a imagem do Lula. Logo na sequência nós temos da Michelle Bolsonaro. Essa aqui para mim foi uma surpresa muito boa. Michelle Bolsonaro também aparecendo na frente do Lula. Imagina se fosse a Janja, hein, contra o Bolsonaro, como é que ia ser legal ver uma pesquisa assim. A Michelle Bolsonaro na frente do Lula e vamos ver no segundo turno qual seria o resultado no segundo turno, pessoal. Bolsonaro com 11 pontos na frente do Lula. E aqui a surpresa. No segundo turno, se fosse Michelle e Bolsonaro, a Michelle teria 12 pontos na frente do Lula. Sinceramente, do jeito que as coisas estão indo, qualquer um que o Bolsonaro escolher no segundo turno, vencerá. E muito provavelmente, do jeito que eles estão, o caminho ladeira abaixo, muito provavelmente eles não vão chegar nem ao segundo turno. Mas agora a gente chegou no resultado que mais chamou a atenção. O governo soltou o pacote da bondade, que é aquele pacote para afundar o Brasil cada vez mais no rombo fiscal. Inclusive já admitiram que em 2027 eles não vão ter dinheiro para pagar as contas básicas, né, que é a saúde e a educação. Mas estão aí oferecendo o imposto de renda para quem ganha R$5.000, fizeram promessas absurdas como energia gratuita para 30 milhões de brasileiros, que outros 60 milhões vão ter que pagar, o gás gratuito, tudo que você possa imaginar, mas não adiantou. O resultado é esse. Desaprovação, 60% de desaprovação e apenas 37,3% aprova. O cenário que se apresenta agora é idêntico ao cenário de quando o impeachment da Dilma foi aceito pela Câmara dos Deputados. Foi quando o mundo político percebeu que não só não adiantava se afastar desse governo, mas que para ter credibilidade nas eleições teriam que ir contra o governo ou tentar expurgar essa praga do nosso país. Então nós temos uma solução que é muito simples. Dois caminhos a seguir. Ou a gente luta pelo impeachment do Lula e estanca agora o sangramento, ou permite que ele deixe terminar o seu mandato e uma lição ficará para a história, né? Nunca mais deixar que a esquerda chegue ao poder. Na verdade, esse é o grande debate da direita no Brasil. Deixa sangrar ou tira agora? Mas qualquer que seja o resultado, em 2027,
o governo vai ser de direita. Ou vai ser Bolsonaro ou quem ele escolher. E aí, quem sabe, a gente começa a resgatar um pouco da sanidade que foi perdida nesses 2 anos e meio aqui no nosso país. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.